Fala moçada, tudo bem? Professor Divan aqui, mais uma vez, né? E hoje a gente vai estar falando de um assuntinho chamado notação científica. Na verdade, hoje eu vou dar início a uma série, né, de alguns vídeos, a gente aprendendo a notação científica, ok? Então aqui vai ser por que que existe, né, a notação científica. Eu vou falar um pouco sobre isso e no próximo vídeo a gente vai aprender sobre identificar onde ficar a vírgula no número, porque isso é mega importante. E depois a gente vai dar sequência fazendo algumas operações envolvendo números para colocar em notação, tirar de notação e assim por diante, ok? Sobe a vinheta. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, moçada. Tem uma imagem no meu fundo aqui que isso retrata bastante a vida de muitas pessoas por aí que sente dificuldade em matemática. Lembrando que às vezes essa dificuldade não vem da pessoa, ela é implantada de outras, né? Que desde pequenininho você já aprende que matemática é difícil. Então isso é ruim, porque a gente, né, como ser humano, a gente já cria essa barreira. Se eu falar para você que alguma matéria que a gente vai estudar é mega difícil, você já assimila que vai ser impossível você estar resolvendo, então aquilo se torna mais difícil ainda. Então a gente às vezes não tem esse cuidado de saber que a dificuldade às vezes é nossa e não da pessoa. Então isso é interessante a gente medir, né, na hora de a gente for falar de algum assunto. Talvez o assunto é difícil só para você. Tem pessoas que dominam muito bem. E notação científica é algo que atormenta alguns alunos e é algo fundamental. Então, beleza. Eu vou demonstrar aqui para vocês o seguinte. A gente vai aqui pela internet. Eu vou falar um pouquinho por que a gente tem notação científica, né? Por que ela existe. Então, vamos lá. Vou retirar a imagem aqui. E aqui a gente vai discorrer um pouquinho. O que acontece? O que é a notação científica? É uma forma de eu expressar um valor numérico de uma forma bem menor, né? Porque na área das ciências da natureza, eu vou falando aqui, a gente vai dar uma mergulhada em algumas situações aqui. Quando a gente fala das ciências da natureza, a gente envolve vários tipos de aspectos, né, do nosso cotidiano. E quando você começa a estudar isso no ensino médio, o que acontece? Você vê que as áreas são divididas, química, física e biologia, e a gente trata de assuntos que envolvem algo abstrato, que a gente não vê, algo muito pequeno, ou algo até que a gente vê, só que a gente trata numa escala microscópica. Por exemplo, a biologia trata sobre células, órgãos e assim por diante. A química trabalha solução, estrutura atômica. A física também trata propriedades também microscópicas, mas também às vezes a gente lida com situações macroscópicas, né? Vamos voltar lá na geografia, quando a gente estuda um pouco sobre áreas, né? Oceano, países, estados, são áreas muito grandes. E quando a gente fala desses lugares, né, expresso numericamente em medidas, eles são enormes. Então, qual que é o intuito da notação científica? É a gente pegar, né, esses valores, que é muito grande ou muito pequeno, e expressar uma quantidade menor, mais empírica falando, né? A ideia seria essa. Então, pegar aqueles valores e diminuir ele mais de uma certa forma que eu consigo resolver operações com mais facilidade. Que operações são essas? Operações básicas: multiplicar, dividir, somar e subtrair. Ok? Aqui de cara eu tenho um típico exemplo que é o seguinte: o tamanho do átomo. Qual que é o tamanho do átomo? Porque a gente começa a estudar lá na química o tamanho do átomo, né? A gente estuda sobre os átomos, na física a gente fala também. E quando a gente pesquisa no Google, que já fala pra gente, ó, tipicamente os átomos costumam medir 0,000000001 milímetro. Então isso é muito pequeno. Como que a gente expressa isso em notação? Né? Para que veio a notação? Então a notação é para você não ficar escrevendo, né, esse tamanho do átomo e muitas das vezes, várias vezes, né, dependendo se está resolvendo o exercício, então tem como a gente colocar isso em notação. Raio de um átomo, vamos ver aqui, raio de um átomo. Deixa eu ver se é o mesmo valor.
Aqui não tem, né, descrito numericamente, mas um exemplo. A física falando, vamos colocar aqui, distância entre a Terra e a Lua. Qual que é a distância? 384.400 quilômetros. E também isso varia um pouco, né? Tem uma um pouquinho mais perto, mais longe. Então, assim, qual que é a distância daqui até o Sol? A gente já tem aqui ó, os valores aqui embaixo. Até o Sol, 149 mil, né, milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra até o Sol. E qual que é a distância da Terra até a Europa, que é um satélite, né, que a gente tem em Júpiter? A distância aqui é 628 milhões e 300 mil. Então, um exemplo. Outro exemplo aqui. Qual o tamanho de um fio de cabelo? Eu não sei se ele vai trazer para mim, mas ele já colocou aqui em outra unidade de medida. Ele varia entre 60 a 140 micrômetros, né? Aí 1 micrômetro é 1000 vezes menor que 1 milímetro. Cara, isso é muito pequeno, né? Então o que que acontece? Deixa eu ver se já vai me dar em notação aqui, notação científica. Aí ele conseguiu me dar esse valor em notação, 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então o que que acontece? A notação ela veio para isso. Porque nessas áreas de ciência da natureza, a gente trabalha muito essas distâncias relacionadas ao quê? Ou é algo microscópico muito pequeno ou algo muito grande. Então, quando a gente tem essas medições, não tem como a gente ficar escrevendo toda vez aquele número enorme. Então, o intuito da anotação é pegar esses números grandes ou um número muito pequeno e reduzir ele ao máximo. Ok? Então, esse é o intuito da anotação científica. Então, assim, aqui hoje seria a gente passar, falar um pouquinho por que a anotação científica existe. Então, isso ajuda a gente expressar de uma forma melhor algumas grandezas. Qual é a temperatura do Sol, das estrelas? Vamos ver se vai dar aqui. Das estrelas. Vamos ver se ele me dá alguma opção aqui. Qual a temperatura? Opa. Qual a temperatura do Sol? É 6.000 Kelvin. Das estrelas. Isso vai variar muito, de 25 a 50 mil Kelvin. Então, assim, qual que é o intuito aqui? A gente entender que a notação científica ela veio para isso. Para a gente expressar esses valores numéricos, que é muito grande ou muito pequeno, de uma forma que fica melhor da gente entender. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, o espectro visível, isso que é algo bom da gente estar vendo. Espectro visível aqui, ó. Deixa eu ver aqui, abrir a imagem, a nova guia. Vamos ver se dá para isso, dá uma ampliada aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor. Aqui o que que acontece? Aqui eu tenho a representação do espectro de vários tamanhos, né? De edifício, humano, borboleta, ponta da agulha, protozoários, moléculas, átomos, núcleo atômico. Então, aqui, se você reparar, tem vários valores aqui em cima, acima desses desenhos, né? E eles estão representados em notação. Então, o intuito da notação científica é isso, ok? Então, a gente pega números muito grandes e números muito pequenininhos e colocar de uma forma expressa, né? Expressa de uma forma onde a gente consegue resolver essas operações, certo? Então, o intuito hoje era falar sobre isso, discutir um pouquinho aqui. E a próxima aula é a gente aprendendo a identificar onde fica a vírgula em alguns números que, querendo ou não, às vezes a gente tem essa certa dificuldade aí, ok? Em estar identificando aí onde fica a vírgula em determinados números, né? Então, eu vou fazer essa primeira entrada e depois a gente vai fazer algumas operações, mais na frente a gente vai tirar de notação e assim por diante, certo? Valeu, obrigado, deixa seu like e até a próxima. Falou!